Hoje vai rolar um papo de comadre. Por que é um papo de comadre? Ontem eu pedi sugestões, né, para vocês do que a gente poderia falar hoje. Eu tô sempre atenta ao que vocês estão me pedindo, me perguntando, né? E eu tive 2 comentários no direct ontem falando assim: Vivi, como eu queria acompanhar mais o Café com Insights, eu tô tão sem tempo, né? Eu queria abrir mais horas no meu dia. Pronto, gente, virou tema pro Café com Insights de hoje. Como a gente abrir 1 hora no nosso dia, né? Todas nós, a grande maioria das pessoas, 95% das pessoas que me acompanham aqui são mulheres, né? E são mulheres, são empreendedoras, são empresárias, mas também são mães, donas de casa, esposas, enfim. E que, né, tem um acúmulo de tarefas, de atividades e que faz com que o nosso dia seja quase insano, né? Tem dia que a gente acha que a gente não vai dar conta, mas a gente percebe depois que sim, que a gente dá conta e tudo mais. Então hoje eu trouxe para vocês um tema com algumas sugestões de como abrir 1 hora no seu dia. Porque todas nós temos as mesmas 24 horas. E por que algumas pessoas conseguem fazer mais, outras menos no mesmo tempo? Porque conseguem, talvez, gerenciar melhor o tempo, né? E eu trouxe para vocês hoje algumas sugestões que eu faço no meu dia a dia. Então, por que eu falei que essa live hoje ia ser um papo de comadre? Porque eu trouxe algumas coisas muito pessoais, muito particulares minhas, que eu faço no meu dia a dia para dar conta de fazer tudo que eu faço, né? Para dar conta de atender meus clientes, que eu ainda tenho de consultoria, de mentoria, para atender os meus alunos, para produzir conteúdo, para estar aqui todo dia fazendo live com vocês, para fazer lançamento de novas turmas do Excelência em Festas. Enfim, realmente eu tenho uma série de atividades no meu dia a dia. E tem algumas coisinhas que eu faço que eu acredito que melhora o meu dia. Então eu vim aqui compartilhar com vocês, né? E ontem também, quando eu defini o tema, eu abri um story e perguntei para vocês me dizerem, né? O que você faria se você tivesse 1 hora a mais no seu dia, né? E eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim também o que você faria se você tivesse 1 hora a mais no seu dia. Ou o que você tá precisando, querendo fazer e que você está sem tempo de fazer. Coloca aqui no chat pra mim que a gente vai se ajudar. A ideia é que nós juntas aqui hoje, a gente se ajude a ganhar mais tempo e a encaixar aquilo que a gente quer ou que a gente precisa fazer dentro das 24 horas, que é comum, né, que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então coloca aqui pra mim no chat o que você gostaria de fazer. Algumas de vocês já me responderam no direct entre ontem e hoje o que gostariam de fazer se tivessem 1 hora a mais no dia, né? O que é? Fazer exercício físico. Várias pessoas me disseram que é fazer exercício físico. Outras, arrumar o galpão, arrumar o acervo. Outras, ler um livro, estudar mais. Teve mais 2 ou 3 também, ficar mais tempo com os filhos, né? É um outro desejo, né? Para ter mais tempo com os filhos, se tivesse 1 hora a mais. Cuidar mais da parte burocrática da empresa, porque a questão da produção, do atendimento ao cliente acaba consumindo mais o tempo, né? Então, vocês me disseram que vocês gostariam de fazer tudo isso se tivessem, né, 1 hora a mais no seu dia. Então eu trouxe aqui para vocês algumas ideias, algumas sugestões do que eu faço no meu dia a dia e que me ajudam a tornar o meu dia mais produtivo. E tem algumas coisas bem específicas, bem particulares que eu faço aqui em casa e que eu quero dividir com vocês. Então, olha só, uma dica boa também que eu dou, a primeira, né, na verdade, é aplicativo para bloquear aplicativo. Se o celular é algo que rouba muito o seu tempo, você tem hoje disponível no mercado, aí você vê na Play Store, ou, né, veja de acordo com o seu sistema operacional, se é iOS, se é Android, enfim, aplicativos que bloqueiam aplicativos. Então, se você sabe que o WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, as redes sociais em geral roubam muito do seu tempo, você pode instalar um aplicativo que bloqueia outros aplicativos e daí você foca naquilo que você
precisa fazer. Uma outra sugestão também que eu dou é deixar o celular longe de você, caso você precise focar no orçamento. E às vezes você sabe que aquelas notificações lá, né, fica aquela luzinha ali acendendo no celular, que uma nova mensagem chegou, que alguém curtiu um post seu, às vezes desvia a sua atenção. Então deixa o seu celular longe. Eu faço isso. Se eu tô focando num projeto que eu preciso me concentrar muito, eu deixo o celular fora do escritório, porque eu sei que isso pode me atrapalhar, né, notificação sonora e tal. Então, bloquear aplicativo e ou deixar o celular longe de você te ajudam a tornar o seu dia já mais produtivo. Agora eu vou dar algumas sugestões, na verdade não é que eu vou dar sugestão, gente, porque eu não quero também ensinar o Padre Nosso ao Vigário, porque eu sei que vocês já são super ativas, né? Eu sei que vocês equilibram vários pratinhos ao mesmo tempo e fazem muita coisa também durante o seu dia. Mas eu vou compartilhar o que eu faço, o que me ajuda. De repente tem alguma ideia aí diferente que pode ajudar você também, né? Tem algumas coisas que a gente faz aqui em casa para otimizar o tempo. Por exemplo, cozinhar para 2 refeições, né? Então, quando às vezes, dependendo da receita que eu vou fazer, de repente eu vou fazer, sei lá, a gente vai fazer frango assado. Eu não faço para uma refeição, eu faço para 2 refeições. Então eu faço uma assadeira bem grande. Por quê? Aí eu faço para aquele dia, para aquela refeição, e a outra parte, a outra metade, eu congelo. Pronto, eu tenho mais uma refeição pronta para um outro dia. É o tipo da coisa que o tempo que você leva para fazer uma assadeira para uma refeição é o mesmo tempo que você demora para fazer uma assadeira para 2 refeições, né? Então, já que é assim, a gente otimiza o tempo. E daí, com isso, gente, eu ganho um tempo futuro. Se hoje eu demorei lá 20 minutos entre pegar, descongelar, temperar e colocar para assar, esses 20 minutos eu vou ganhar numa próxima refeição, que é só eu deixar descongelando e aquecer, que é muito mais rápido esse tempo, né? Outra coisa também para você abrir uma hora no seu dia é pedir ajuda. Peça ajuda para o marido, peça ajuda para os filhos. Pode ser que você tenha uma pessoa que te ajude todo dia na sua casa, uma funcionária. Pode ser que você tenha uma pessoa que te ajude 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Então, nesses dias que você tem ajuda, otimiza, agiliza as coisas, deixa mais coisas em ordem, né? E nos dias que você não tem ajuda, peça ajuda para marido, para filho. Mesmo filho pequeno já é capaz de guardar os próprios brinquedos, de guardar uma roupinha na gaveta. E isso você educa e você ganha mais tempo no seu dia. A minha ideia aqui é fazer com que pequenos ajustes no seu dia, que você ganhe 5, 10, 20 minutos ali naquela atividade e que ao final do dia você tenha ganho então 1 hora para fazer aquilo que você quer. Seja um exercício físico, seja arrumar o seu acervo, seja ficar mais tempo com seus filhos, seja assistir um filme na Netflix, né? Então, a ideia é que você então otimize mais o seu tempo, né? Uma outra sugestão que eu dou, que aqui eu não fico sem, é máquina de lavar louça, né? Então isso também otimiza meu dia. Eu não perco tempo, e aqui nem eu, nem meu marido, nem minhas filhas, a gente não perde muito tempo lavando louça, a não ser aquilo que não vai na máquina. Mas isso otimiza muito, é um investimento, gente, de ganho de tempo. Tem algumas coisas que a gente fala, eu não vou gastar dinheiro com isso, mas tem outras coisas que a gente fala que não é gasto, é investimento, porque me faz ganhar tempo. Às vezes fala assim, eu não vou contratar ninguém para me ajudar em casa, eu mesma vou dar conta de tudo. Às vezes contratar alguém para te ajudar em casa, que seja 1 ou 2 vezes por semana, te faz ganhar muito tempo, muita produtividade, muito tempo de qualidade, tanto no seu trabalho quanto na sua família. Então repensa, né, essa questão, que foi o que eu falei há uns cafés com insights para trás, que às vezes o barato sai caro, essa coisa da gente tentar fazer tudo, querer fazer tudo, a gente não é produtivo quando a gente quer fazer tudo. Em algum dado momento a gente tem que delegar, a gente tem que terceirizar, né? A gente tem que pedir ajuda, porque a gente não consegue em 24 horas fazer tudo de fato que a gente gostaria e precisa fazer, né? Então, outra coisa também é fazer uma coisa de cada vez. Então, se eu tô aqui no Café com Insight, eu tô no Café com Insight. Depois, eu vou fazer uma reunião, eu tô 100% naquela reunião. Não tenta numa reunião responder um WhatsApp, responder um e-mail, ver a mensagem que chegou, porque isso torna o seu desgaste mental muito maior e você acaba que não faz nenhuma coisa nem outra direito, né? Outra coisa também que é legal a gente falar, que é aproveitar as janelas de tempo. Todo mundo aqui tem janelas de tempo. O que eu chamo de janela de tempo?
É aquele tempo que você tá esperando seus filhos na porta da escola, ou na aula de inglês, ou na natação, ou para uma consulta médica. São algumas janelas de tempo que se abrem para você que você não consegue aproveitar muito bem aquele tempo, sei lá, no escritório, né? Você não tá no escritório, você tá guardando alguma coisa. Todo mundo hoje em dia tá com o celular na mão. Então aproveita esse tempo para quê? Para responder um WhatsApp, um e-mail, para de repente programar um post que você tem, para escrever a legenda de um post, ou livro embaixo do braço e aproveita esse tempo também para ler um pouco, né? Então aproveite as janelas de tempo. Eu aproveito muito essas janelas de tempo, principalmente às vezes aguardando minhas filhas nos ensaios de danças delas e tal. Eu já programo o que eu vou fazer no tempo que eu tô esperando, né? Então às vezes eu tenho que interagir, tenho que responder direct, por exemplo, eu falo, eu vou fazer isso quando eu estiver esperando as meninas na aula, por exemplo, né? Então essas janelas de tempo que se abrem durante o dia, até semana passada teve uma aluna minha, Camila, que falou isso, Vivi, de manhã meu tempo rende, porque as crianças estão na escola e tal, mas à tarde meu tempo não rende. Por quê? Tem que levar no inglês, tem que levar nas atividades extras, eles estão em casa, eles chamam, né, bastante, eles querem a minha atenção e tal. Então eu falei pra ela, bom, então daí é o seguinte, aproveite o seu período de manhã para produzir e foca, né? E daí você aproveita no período da tarde, para fazer aquilo que é mais operacional, que é aquilo que você faz tranquilamente e dando atenção para as crianças ao mesmo tempo, ou então quando você está aguardando as crianças numa atividade. Então deixa, por exemplo, para responder o WhatsApp enquanto eles estão no inglês, porque você está ali, você está esperando, né? Agora, de manhã, foca naquilo que você precisa fazer, que exige sua concentração, apresentar uma proposta, criar um projeto, ou fazer uma reunião com o cliente online ou por telefone, né? Então, divida, porque às vezes a gente usa o nosso tempo de foco fazendo coisa operacional e vice-versa, e daí a coisa não casa, entende? Então, são pequenos ajustes no seu dia a dia que podem tornar o seu dia mais produtivo e você abre, então, 1 hora a mais no seu dia para ganhar mais tempo, né? E uma outra coisa também que funciona muito comigo é colocar prazo para aquilo que eu vou fazer. Então, sei lá, eu vou fazer produção de conteúdo para o marketing para festeiras. Eu estabeleço quanto tempo eu tenho para fazer esse conteúdo. 30 minutos. Gente, 30 minutos, eu coloco o despertador. Eu sei que vai tocar, eu tenho esse prazo. Porque se eu não coloco esse prazo, pode ser que eu demore 40, 50 minutos, 1 hora, eu demore mais de fato para fazer. Então eu coloco o prazo. Isso até dentro do Excelência em Festas, a gente tem uma aula de produtividade e lá eu falo do método Pomodoro, né? Que é você fazer atividades com alta intensidade durante 25 minutos. E depois você para 5 e depois você faz mais 25. Os meus tempos, eles são um pouco maiores, eu não faço em 25, às vezes eu seto, né, eu defino entre 30 minutos, às vezes até 1 hora, dependendo da atividade que eu vou fazer. Mas eu coloco prazo, eu coloco tempo para fazer isso, tá? Então, isso também me ajuda a fazer com mais... Gente, não é fazer mais rápido de qualquer jeito, tá? É fazer de uma forma mais produtiva, é de fazer de uma maneira boa, competente, com qualidade, mas num curto período de tempo, sabe? Com um pouquinho de pressão. Funciona super bem pra mim. Se você não funciona bem com pressão, esquece essa ideia que eu tô passando. Mas se você funciona com pressão, faça isso que pra mim funciona. Eu estabeleço, eu tenho 30 minutos pra fazer isso. E eu faço o negócio acontecer em 30 minutos, tá bom? Então, olha só. Ai, gente, olha só uma dica de comadre também que eu quero passar pra vocês, que é, na hora de cozinhar, né? Eu falei de cozinhar pra 2 refeições, mas eu não dei essa dica aqui, que é fazer tempero pronto. Há um tempo atrás, uma amiga minha comentou assim, ai, Vivi, ela tem um funcionário em casa, enfim, mas ela falou, mas quem cozinha em casa sou eu que todo dia faço almoço e tal, né? Ela falou, mas sabe, tem uma coisa que eu perco muito tempo, que eu odeio, que eu não suporto, é ficar picando tempero, sabe? Toda refeição é picar cebola, é picar alho e tal. Nossa, você já reparou como isso a gente perde tempo? E eu nunca reparei como a gente perde tempo com isso. Por quê, gente? Aqui em casa a gente faz tempero pronto. Então, a cada 15, 20 dias mais ou menos, a gente faz... pica, descasca um monte de cebola, um monte de alho, bate no processador, alho, cebola e sal. E aí eu tenho na geladeira um pote de tempero.
Pode parecer bobo, gente, mas se você ganhar 10 minutos, pensa se você ganhar 10 minutos a cada horário de almoço por você não ter que picar tempero. Ao final da sexta-feira, são 50 minutos que você ganhou. Então, você já ganhou só de um detalhe bobo, como esse, né? Então, são pequenas coisinhas. Então, deixar um negócio congelado para os dias corridos, comer, ter comida congelada no freezer feita por você. Não tô falando que é para comer congelado todo dia, não. Eu também não gosto disso, tá? Eu, na minha casa, na minha família, não gosto dessa ideia. Mas otimizar isso. Então, a ideia, por exemplo, de fazer tempero pronto, otimiza muito o meu dia, porque daí, assim, vamos fazer um arroz, uma carne, um feijão? Gente, é azeite, tempero ali, deixa fritando, enfim, e você ganha um super tempo com isso. São coisinhas domésticas que eu trouxe pra vocês, do tipo, tem uma máquina de lavar louça, cozinhe para 2 refeições, tenha tempero, peça ajuda dos filhos e das crianças e você vai ver que no final do dia vai ter sobrado 1 hora para você fazer aquilo que você quer fazer, tá? Ah lá, sou mais produtiva na parte da manhã, porém minha filha tá estudando na parte da tarde. Tô no malabarismo extremo esse ano. Mas é uma fase, depois ela vai crescer e ela vai de manhã pra escola, tá bom? Eu, por exemplo, a minha produtividade maior é à tarde do que de manhã. Olha só, gente, o que eu faço. Sabe, esse Café com Insights, ele é estratégico de manhã. Eu vou explicar por quê. Porque eu me obrigo a ter um compromisso onde exige da minha capacidade mental logo cedo. Se eu não tenho esse Café com Insights com vocês de manhã, o meu rendimento não é o mesmo de manhã, tá? O meu rendimento maior é à tarde e à noite. Mas as minhas filhas estudam de manhã. Então, pra mim, é melhor produzir mais de manhã enquanto elas estão na aula também. Assim como vocês, tá bom? Eu também sou mãe, também sou dona de casa. Assim como vocês. Então, o dia a dia da gente realmente é intenso, né? Então, o Café com Insights eu podia fazer à tarde? Podia. Eu podia fazer todos os dias à noite, né? Fazer um vinho com Insights? Poderia também. Mas por que eu me obriguei e eu trouxe o Café com Insights de manhã? Porque é uma forma de eu me tornar mais produtiva logo cedo, num horário que eu naturalmente não sou produtiva. Então eu engano meu cérebro. Meu cérebro fala assim, você não é produtiva de manhã. Eu digo pra ele, pois eu vou ser. Eu vou colocar um compromisso de manhã que exige uma atividade cerebral maior. Porque depois que eu saio daqui do Café com Insights, gente, tô pilhada, entendeu? Aí eu já começo o dia produzindo forte, sabe? Então, é um malabarismo que a gente faz? É um malabarismo que a gente faz. A gente engana o cérebro? A gente engana o cérebro. Mas o cérebro acredita no que a gente diz pra ele. Então, assim como a gente pode dizer pra ele, eu não sou produtiva de manhã. Ou eu posso dizer pra ele, eu serei produtiva de manhã, né? Então, isso tudo é a forma... E a gente sabe, né? A forma como a gente começa o dia vai determinar como vai acontecer o resto do dia. Então, eu viro aqui todos os dias de manhã trazer esse conteúdo pra vocês. É uma forma de eu tornar o meu dia melhor, o meu dia produtivo, o meu dia mais num ritmo mais intenso e tornar o seu dia melhor, mais produtivo e mais intenso também, né? Então eu poderia começar só o meu dia de forma intensa, fazendo o quê? Um exercício físico, eu poderia, sei lá, gravar um conteúdo e tal, mas eu escolhi vir aqui conversar com vocês, interagir com vocês, porque daí o meu alcance, a minha mensagem iria, né, para mais pessoas e eu ajudaria, contribuiria mais com um dia melhor e mais produtivo para vocês, né? Ó, pressão para mim não funciona, eu travo, tenho que ir na tranquilidade. Respeita o seu ritmo, né? Eu funciono bem sob pressão, né? Eu comecei a ler um livro domingo. Domingo? Hoje é terça, né, gente? Eu comecei a ler um livro domingo à noite, tipo 10h30 da noite. E o livro tem acho que 200 páginas, nem é muito grande. E ontem eu já tava na página 90, né? Já foi praticamente metade do livro. Eu falei, caramba, olha só, em 2 dias, né? Eu li rápido. E tem gente que fala pra mim que passa um mês e não consegue ler um livro. E eu leio, gente, um livro em 2, 3, 4 dias, com tranquilidade. Se eu me dedicar um dia, eu leio o livro inteiro. Em um dia, 200 páginas, imagina, tranquilo, em menos de um dia eu leio o livro inteiro. Mas eu tava lembrando o porquê disso, que é a história da pressão, Sheila, que você tá falando que você não se adapta à pressão. Na época, gente, essa semana passada seria semana de fechamento de nota na faculdade. E aí, às vezes, eu era, além de fechar as minhas turmas, eu também era eu era banca de TCC de muitos projetos. Então, além de fechar as notas dos meus alunos, eu tinha que avaliar e ser banca dos projetos de TCC. Então, às vezes, a gente tinha trabalho de 200, 300 páginas para ler.
E tinha semestre que eu era banca de 5, 6 projetos. E cada projeto, 200 páginas. Então, às vezes, numa semana, eu tinha que ler 1.200 páginas. E é sob pressão, porque tem data. O dia da apresentação é aquele dia, aquele horário, né? Então, muito do que eu trago hoje de produtividade e de trabalhar bem sob pressão veio dessa época, sabe? Que eu tinha que otimizar, que eu tinha que ter comida em casa para as crianças, porque eu ia estar todas as noites fora de casa, porque eu tinha que otimizar, então a coisa de ter máquina de lavar, de ter uma pessoa para me ajudar, de envolver os filhos, porque a vida sempre foi sob pressão, no sentido de horário muito apertado sempre, muito conteúdo para ler, muito conteúdo para corrigir, né? Então eu falo que a gente é formado, né, gente? Tudo que a gente faz na vida conta pro que a gente é hoje, né? Então eu funciono super bem sob pressão. Tinha dia que assim, ia pra faculdade e falava, meu Deus, ainda falta ler 20 páginas do último projeto para ser banca naquela noite, né? Então, realmente, sempre foi muito corrido, mas eu aprendi a lidar. E com cliente, com projeto para entregar, campanha publicitária para entrar no ar. Quantas vezes, qualquer hora eu faço um café com insights de perrengues, assim. Quantas vezes a gente teve que fazer campanha publicitária com filme para entrar na TV, para entrar na Globo, tipo, tinha que ser veiculado no dia seguinte e a gente tava na véspera, na madrugada anterior, trabalhando na ilha de edição para deixar tudo pronto, com o cliente acompanhando. Enfim, gente, então eu sou uma pessoa que historicamente tive atividades sob pressão e soube lidar com isso. E hoje, aquilo que era imposto para mim, hoje eu imponho para mim mesma, que é essa coisa do prazo, do tempo, de ter que fazer num tempo determinado, porque eu já tô acostumada e eu funciono bem com isso. Mas isso tem que fazer sentido pra você. Eu tô contando pra vocês aqui o que faz sentido pra mim, tá? Ah lá, sou como você. E agora, sob pressão ou sob, né? Enfim, deve ter sido, né, Milena? Minha produtividade é à noite, horário que eu deveria estar dormindo, pois acabo dormindo quase na hora que tenho que levantar. Ai, mas ó, hoje você tá aqui comigo logo cedo, né? Parabéns por isso, parabéns por isso. Engana seu cérebro, Sheila, engana seu cérebro, porque, gente, o nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente fala, tá bom? Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. O cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, se você fechar toda a sua casa agora, ficar totalmente no escuro e você disser pro seu cérebro, é de noite, é hora de dormir, ele vai acreditar. Se você disser pro seu cérebro às 2 horas da manhã, que é de dia, que você vai trabalhar, que você vai produzir, que você vai criar um projeto, que você vai montar uma festa num buffet virando a madrugada, ele também vai acreditar. Então, diga pro seu cérebro aquilo que você quer que ele acredite. Que o seu dia vai ser ótimo, que o seu dia vai ser super produtivo, que você vai fechar mais 5 novos contratos. Enfim, e no meio de tudo isso, você faz esses pequenos ajustes no seu dia para ir abrindo pequenas janelas de tempo, de 10 minutos aqui, 20 minutos ali, e ao final do dia você terá ganho, então, 1 hora, né, do seu dia. Ah lá, horário, sempre tarde e noite. Ah, então, Milena, pois é, eu também, mas eu não tenho mais essa alternativa. Eu tenho que produzir de manhã, entende? Porque o horário da casa passou a ser esse há alguns anos já, percebe? Mas, a gente, não dá pra gente escolher, né, gente? Um dia que não tiver mais as meninas estudando de manhã, pode ter certeza que eu vou inverter, que daí a gente vai ser vinho com insight, porque daí eu vou pra noite. Aí, imagina, gente, eu já cheguei a fazer, logo no começo do Marketing para Festeiras, que eu dava aula todas as noites, o horário da minha live era de quarta-feira, 10 da noite, porque era o horário que eu podia, entende? Então, enfim, por isso que eu falo, cada um ajusta o seu dia de acordo com o seu ritmo, de acordo com a logística da casa, de acordo com o seu relógio biológico, tá? Essa é a ideia. Então, qual que foi a minha intenção hoje para vocês? É fazer pequenos ajustes na sua rotina para abrir 1 hora no seu tempo. A empreendedora não tem tempo, né, gente? A gente não tem tempo para nada. Mas hoje eu procurei trazer aqui algumas sugestões de ajustes no seu dia, na sua casa, na sua rotina e tal. E peça ajuda, gente. Para de querer ser super mulher. Não somos, tá bom? Quer dizer, até somos, mas a gente não precisa ser super mulher o tempo todo. Peça ajuda. A criançada cresce, sabe? Eu falo, gente, cuidar dos brinquedos, guardar roupa. Aqui em casa eu falo, gente, eu não vou guardar roupa. Eu tenho 2 meninas, uma de 15 e outra de 11. Elas que guardem as roupas delas. Já tá lá, tudo limpinho, passado em cima da cama. Agora, por favor, é o mínimo que elas têm que fazer. Até pra gente ensinar essa criançada a ter autonomia, a ter responsabilidade, né? É isso, não dá pra escolher o tempo melhor, então a gente se adapta ao tempo que temos, não é isso? Muito bem, agora eu quero pedir uma sugestão pra vocês. Olha só, o que eu tenho observado? Que o Café com Insights
Quando eu começo lá 8h30, 20 para as 9, não entra tanta gente. Mas eu percebo que esse horário, ó, perto das 9 horas, tem mais gente aqui comigo. Diz pra mim, 9 horas, se a gente setar aqui o Café com Insights a partir de amanhã, vai ser 9 horas todos os dias, pelo menos no mês de julho, gente. Porque é férias, as crianças estão de férias, eu não preciso mais acordar em julho às 6h30 da manhã, entendeu? Porque elas estão de férias. Mas eu quero saber de vocês, se a gente combinar que o Café com Insights às 9 horas é melhor pra vocês ou vocês ainda preferem 8h30. Escreve aqui pra mim no chat o que vocês preferem, se o Café com Insight é entre 8h30 e 9 horas ou se começa às 9 horas. Porque daí a gente já marca, a partir de amanhã eu já deixo definido aqui que o nosso horário de bater esse papo matinal é 9 da manhã. Coloca aqui pra mim no chat o que vocês preferem. Eu observo que quando chega perto das 9, entra mais gente. Voto às 9. Bora fazer às 9. Eita! 9 horas. Então tá bom, gente. Vocês escolheram 9 horas. Eu percebo isso mesmo. Quando eu faço mais perto das 9, entra mais gente e vocês interagem mais comigo, né? Já me disseram também que esse horário entre 8h30 e 9 horas, às vezes tá liberando as crianças pra escola, tá arrumando um café da manhã, né? Então tá bom. Gente, então a partir da manhã, vocês vão estar comigo a partir de amanhã, às 9 horas todos os dias? A gente já combina dessa forma, tá bom? Ótimo, perfeito. Marcado. Amanhã, quarta-feira, é dia de perguntas e respostas. Aos poucos eu quero ir incorporando alguns quadros aqui no Café com Insights. Quero ver se toda segunda-feira eu trago um conteúdo de mentalidade e quarta-feira já tá definido que é o nosso dia de perguntas e respostas. Então vocês podem vir aqui no chat, olha lá, 9 horas com... Gente, unânime, né? Então tá marcado, 9 horas a partir de amanhã. Então me manda no direct entre hoje e amanhã cedo ou aqui no chat as perguntas, o que vocês quiserem perguntar pra mim, tá bom? Porque a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, de Vivi Responde ao vivo. Eu faço Vivi Responde na caixinha quase todo dia. Mas aí às quartas-feiras eu vou fazer uma sessão de Vivi Responde com vocês ao vivo, aqui comigo no Instagram. Combinado? Então amanhã, às 9 horas, temos um encontro marcado no Café com Insights. Pelo menos em julho, o horário passa a ser 9 horas todos os dias. Espero que você tenha um dia super produtivo, abençoado, que vocês fechem muitos, muitos contratos novos. Depois vem aqui no direct compartilhar comigo os seus resultados, tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 9 horas.